Olá, meus queridos discentes. Aqui quem vos fala é o professor Vlárton Soares, o bonitão, alegria e ousadia sempre. E volto hoje com mais 3 questões da Banquitame. Selecionei 3 questões para a gente resolver junto aqui. São 3 questões de conteúdos diferentes, né, que está aí na nossa prova. Mas antes de começarmos, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquela força para o professor, ok? Siga nas redes sociais aí, né? E peço também desculpa, né, por os vídeos estarem com o áudio um pouco ruim, né? Alguns alunos aí que deram essa dica aí que o áudio está um pouco ruim. Mas em breve a gente vai estar estruturando o nosso canal aí, tá bom? Mas aí para isso eu conto com a ajuda de vocês, tá certo? Então siga aí nas redes sociais, dê o like aí, dê o joinha para que possa chegar ao maior número de pessoas aí, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para as questões. Na verdade, não vamos para questões, tem uma grande novidade para vocês. Vamos lá. Olha só, eu, professor Vlárton Soares, o bonitão, estarei aí destravando matemática para o concurso de Águas Lindas. Então, você aí que está se preparando para fazer o concurso de Águas Lindas aí, né, de Brasília e região aí, tá certo? Esses aulões serão 3 aulões online, né, pela plataforma Google Meet, nos dias 2, 3 e 4 de abril, certo? Das 19h30 às 21h30. Então, nesses aulões eu traria aí questões, né, resoluções de questões da Banquitame, tá certo? Só da banca, inclusive estou trazendo questões aí das últimas provas, né? Inclusive de 2024, vou trazer essas resoluções aí para a gente trabalhar, né? Nestes aulões, tá certo? As aulas aí ficarão gravadas, né? Então se você não puder assistir a aula no dia, a aula vai ficar gravada. Eu vou disponibilizar essa aula aí até o dia da prova, ficará disponível aí até o dia da prova, né? E isso tudo, galera, essas 3 aulões aí com Destravando a Matemática aí, com o professor Vlárton Soares, o bonitão, é apenas por, né, o investimento aí que você fará aí de R$ 34,90, tá certo? Estou fazendo esses aulões aí para ver se eu consigo estruturar o nosso canal aí, tá certo? Então, se você está estudando aí para o concurso de Águas Lindas e deseja aí, né, continuar aí com esses estudos aí, fazendo esses aulões, né, para a reta final. A nossa prova, lembrando que a prova aí da prova de Águas Lindas vai ser no dia 14/4. Então tá aí, deu print aí, entre em contato aí conosco para que possamos aí, né, garantir a sua vaga, tá certo? Tudo isso por apenas R$ 34,90, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para as questões. Então olha só, essa aí é da Prefeitura de Avelinópolis, do Goiás, auxiliar de consultório dentário. Ele fala o seguinte, ó: quando eu comento com meus alunos, eu sempre gosto de destacar aí as informações que a questão nos dá. Então vamos lá. Uma loja especializada em ferramentas de trabalho manual vendeu 93 alicates de um mesmo modelo. Sabe-se que a quantidade vendida corresponde a 30% do total de alicates que haviam no estoque. Se cada alicate é vendido por R$ 13,50, ou seja, o valor unitário aí de cada alicate é R$ 13,50. O total da venda de todos os alicates será uma quantia. Ou seja, se vender todos os alicates, quanto é que ele vai, né, arrecadar aí com essa venda? Aí ele dá as opções aí, né, tá nos intervalos aí dessas opções A, B, C e D. Tá certo? Então a gente já destacou ali algumas informações importantes e vamos para a resolução. Olha só, ele vendeu 93 alicates de um mesmo modelo. Sabe-se que a quantidade que ele vendeu, ou seja, essa quantidade aí que é 93, corresponde a 30% do total. Tá certo? Para resolver essa questão, eu vou usar a regra de 3 simples, tá bom? Então, olha só, se 93 alicates corresponde a 30%, 100%, né, dos alicates vai corresponder a quanto? Pronto, né? Primeira parte está aí. Então, 93 alicates corresponde a 30% dos alicates, né? Que ele deu essa informação para nós. E a gente, para responder essa pergunta, nós temos que saber qual é a quantidade total. E a quantidade total é os 100%, tá bom?
Então, vamos aqui multiplicar lá Gerson do Flamengo, né? Multiplicação cruzada. E vamos achar aí o valor. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. 30 vezes x vai ficar 30x, que é igual 93 vezes 100, é só eu repetir o 93 e acrescentar esses dois zeros, ou seja, 9.300, tá certo? Então, meu x vai ficar igual a 9.300 dividido por 30. Por quê? Porque ele está multiplicando aqui, ó. 30 multiplica o x, então passa para o outro lado dividindo. Corta esse zero com esse zero, e o meu x vai ficar 930 dividido para 3, 310. Opa, professor, não achei o intervalo aí, como é que eu vou fazer? Então, olha só, o total de alicates são 310 alicates, certo? Nós vamos pegar esse total, que é 310, e multiplicar pelo valor unitário de cada um. Só isso. É só isso, professor, só isso. Então, vai ficar 13,50, né, multiplicado por 310. E, quando eu faço essa conta aí, ela vai nos dar um valor de 4.185, tá certo? Podem fazer aí que vai dar este valor aí, tranquilo? Então, a gente vai fazer informações aí que ele nos deu. E 4.185 está aqui, ó, letra C, ok? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pause o vídeo e volte. Ele está nesse intervalo aí, tá bom? Ele está fechado no... Ó. Isso aqui, ó, esqueci de falar com vocês, mas vamos lá. Vou voltar aqui, pegar a borracha. Isso é um intervalo, tá? Quando aparece esse colchete fechado, significa que ele está fechado no 4.185. E aberto no 4.385. Então, ele está nesse intervalo de 4.185 a 4.385. Tá certo? Então, resposta letra C. Se tiver dúvida, pause o vídeo, tá certo? E volte aí, tá bom? Até a dúvida ser sanada, ok? Vamos lá, continuemos. Mais uma da prefeitura aí de 2020, né? Para auxiliar de administração. Tudo aqui ensino médio, tá bom? Vamos aí selecionar aí as partes que vai nos interessar, né? Ou seja, destacar as partes, tá bom? Então vamos lá. Em um conselho regional, o presidente é eleito a cada 4 anos, ou seja, a cada 4 anos tem eleição. O secretário a cada 3 anos e o coordenador geral a cada 2 anos, tá certo? Beleza. Se em 2020 as eleições para os 3 cargos se em 2020 houve eleições para os 3 cargos simultaneamente, ou seja, em 2020 todos eles aí, né, concorreram aí e foram eleitos, tá certo? Aí ele fala o seguinte, ó, das opções abaixo, em que ano isso ocorrerá novamente? Galera, toda vez que a gente tiver umas questões assim, que falar sobre, um avião sai do aeroporto 2 da tarde, o outro sai 3, 4 da tarde, o outro sai 10 da noite. Num provável instante ali, todos saíram ao mesmo tempo, certo? Em quanto tempo eles vão sair novamente, né, no mesmo horário ali? Enfim, quando pintar essas questões, você já pode ir direto para MMC. Como assim, professor? MMC. Olha só, vai ser o MMC entre 2, que é esses 2 anos aqui, ó. Colocar na ordem crescente. 3, ó. E o 4 anos. Nós vamos fazer o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre eles. Então, olha só. Vai dividir por 2, que dá 1. O 3 não dá, mas o 4 dá para dividir por 2, que dá 2. Aqui vai dar 2 ainda, que vai dar 1, que vai dar 3, né? Que o 3 não divide por 2 e o 2 divide por 2, certo? O 2 divide por 2 dá 1. E o 3 divide por 3. 3 divide para 3, 1. Então, tá aí. Multiplica todo mundo. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Quando eu multiplico esses aí, esse é o mínimo múltiplo comum entre esses 3, né, números aí. Então, olha só. Após 12 anos, quando se passarem 12 anos, eles, né, terão a eleição simultaneamente dos 3 cargos aí, tá certo? Então, se em 2020 teve a eleição,
se passaram 12 anos. Então, 2020 mais 12, vai ficar assim, ó, 2020 mais 12, ou seja, 2032. Galera, qualquer questão que pintar aí com relação a essas contagens aí, um semáforo pisca a cada 3 segundos, o outro pisca a cada tanto segundo, já pode ir direto em MMC que vocês matam a questão, tá certo? Vamos para a próxima. Essa questão ela é um pouquinho mais, ela é de boa, mas ela é um pouquinho, na verdade ela é interessante, desculpa. Não vou nem editar vídeo, porque eu não tenho material para isso, estrutura. Mas olha só, essa questão ela é muito interessante, por isso que eu trouxe ela aqui pra gente, né? Que ela envolve no nosso conteúdo lá também. Porém, essa questão ela envolve aí dois conteúdos, tá? Que é geometria e eu vou falar o outro daqui a pouco, tá bom? Olha só, o que fala aí? A figura a seguir tem a forma de um paralelepípedo retangular. E sua não vai ter edição, voltando de novo. A figura a seguir tem a forma de um paralelepípedo retangular. E suas dimensões estão representadas em centímetros. Observe, então ele te deu essa figura aqui, né? Falou que é um paralelepípedo retangular, né? E deu as dimensões. Ele tem a dimensão de 20, 16 e 8. Tranquilo até aqui? Beleza. Aí ele fala o seguinte, ó, informação importante. O número mínimo de cubos, outra informação importante, de mesmo volume, né? Então se é um cubo, vai ter o mesmo volume. E de dimensões inteiras, ou seja, não pode ser uma dimensão, né, racional. Tem que ser números inteiros, ok? Que preencham completamente o paralelepípedo da figura é igual a... Olha só, galera. Se ele quisesse perguntar aí para nós o volume desse cara, o volume de um paralelepípedo, nesse caso, a gente se remete sempre à piscina. Volume, piscina. Se tiver uma piscina em formato retangular, aquelas coisas todas, certo? O que vem a ser o volume? O volume de um... No caso do paralelepípedo aí, vai ser a área da base vezes a altura, tá certo? Esse do paralelepípedo que eu vou colocar aí, ó, volume 1. Quando eu falasse de volume 1, é o do paralelepípedo, tranquilo? Beleza. E aqui ele falou em cubos. Ó, cubos. O que é um cubo? Um cubo é como se você imaginasse um dado. Um dado é um cubo. De face, vou colocar aqui, ó, a face dele é quadrada. Essa informação é importante, porque todo cubo, né, nesse caso esse cubo aí é quadrada a face, tá certo? É um quadrado a face dele, tranquilo? Então, olha só, temos que preencher isso aí tudo, ó. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Opa, ficou legal isso aí, hein? Então, olha só como é que vai ficar. A gente tem que achar o volume desses cubos aí, na verdade, a aresta, né? Que é o quê? Como ele quer um cubo... o número mínimo, ou seja, para eu ter um número mínimo para preencher tudo isso aí, ó, tem que ter um número mínimo. Ele quer um número mínimo. E para ter o mínimo, eu tenho que achar aqui o valor da aresta, né? Dessa arestazinha aqui, ó. Ou seja, de um lado aí dessa figura, ó, essa aresta aqui, ó, ela tem que ser a maior possível para que seja, né, um número mínimo dele. Então eu tenho que achar aí uma aresta de uma maior quantidade, aí, de um maior valor, para que seja, para a gente coloca o mínimo de cubos possíveis aí, tá certo? E quando a gente fala de maior, né, a gente vai falar de MDC. Então, professor, como assim MDC? MDC. Por quê? O MDC vai ser entre 8, 16 e 20. Por quê? Porque quando eu achar o MDC, eu vou achar exatamente o valor que eu quero, que é dessa aresta aqui, ó. Essa aresta aqui é um quadrado, né? Que a face dele é um quadrado. Então, se eu achar o valor dessa aresta, vai ser a maior possível, aí eu vou conseguir calcular o volume dela, certo? O volume deste cubo, tranquilo? Aí eu vou conseguir saber quantos cubinhos eu vou conseguir colocar aí dentro, né, dessa figura aí que é o paralelepípedo, certo? Então vamos lá. Para a gente achar o MDC, eu já fiz um vídeo anterior aí, para quem já assistiu,
O MDC é muito tranquilo. Ele tem que dividir todos ao mesmo tempo. Então, olha só. Vai dividir assim, ó, 2. Eu vou circular o 2, por quê? Porque, ó, 8 dividido por 2 dá 4. 16 dividido por 2 dá 8. E 20 dividido por 2 dá 10. Então, ele dividiu todos ao mesmo tempo. Eu vou circular. E ainda dá por 2, ó. Por quê? Porque 4 dividido para 2 dá 2. 8 dividido para 2 dá 4. E 10 dividido para 2 dá 5. Beleza? Então, vou circular novamente aqui, ó. Por que eu estou circulando? Porque esses dois caras aqui, ele está dividindo todos esses caras ao mesmo tempo, ó. 8, 16 e 20 foi dividido por 2. 4, 8 e 10 também foi dividido por 2. E quando se divide todos ao mesmo tempo, esse cara vai nos servir para ser o MDC, tá certo? Então, vamos continuar. Esse 2 aqui, ó, eu vou deixar ele sem circular, por quê? Porque ele só vai dividir este 2, que dá 1, e vai dividir este 4, que dá 2. O 5 ele não divide, então repete o 5. Depois eu vou colocar esse 2 de novo e não vou circular. Por quê? Porque ele só vai dividir esse 2 aqui, ó, que dá 1, e repete o 5. E o próximo vai ser o 5, que vai dar 1, 1 e 1. Ok? 5 dividido para 1. Quem vai ser meu MDC? 2 vezes 2, que vai dar 4. Opa, professor, então quer dizer que a gente achou o valor da aresta? Sim, nós achamos o valor da aresta do cubo, né? Só que como é um cubo, ou seja, ele é um cubo, ó. Todos esses valores aí vão ser 4. Ó, que é o que nós iremos colocar lá dentro da figura do paralelepípedo. Então vai ser 4 aí, 4 aqui e 4 aqui, ó. E como é que a gente calcula o volume de um cubo? Da mesma forma do paralelepípedo. Só que aí eu vou colocar volume 2, que vai ser área da base vezes altura. Então, olha só que legal. Qual o volume do volume 1, que é o do paralelepípedo? Ele já deu as dimensões, que vai ser 20 vezes 16 vezes 8. E o do cubo vai ser, vou colocar aqui que nós vamos dividir ele, eu vou explicar o porquê. Vai ser 4 vezes 4 vezes 4, ok? E agora, galera, olha só. Se eu tenho um volume total, que é o do paralelepípedo, e quando eu divido pelo volume desse cubo que nós encontramos aqui, a gente vai encontrar exatamente o total de cubos que vai precisar, né, para preencher totalmente esse paralelepípedo aí, beleza? Então, a gente acha o volume do cubo, né, que do caso do maior aí, que é o paralelepípedo, e divide pelos cubos, acha o volume do paralelepípedo e divide pelo volume dos cubos que a gente encontrou aí, do cubinho, tá bom? E aqui agora ficou fácil, ó. Por quê? Porque quando eu pego assim, ó, 4 vezes 4 dá 16, cortei com aquele lá de cima. Quando eu pego 8 e divido por 4, vai dar 2. E quando eu multiplico 20 vezes 2, o meu volume aí, no caso, meus cubos aí, vai ser igual a 40. Então, eu vou precisar de 40 cubinhos desse para preencher totalmente esse paralelepípedo, tá certo? Se gostou, compartilhe, ative o sininho e se quiser participar do nosso aulão aí do dia 2, 3 e 4, é só se chamar aí no WhatsApp que a gente separa a sua vaca, ok? Muito obrigado e tchau!